Convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos do versículo 21 ao versículo de número 28. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 15. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, pense no Senhor e que nesse momento que nós vamos meditar na palavra, o Senhor possa ministrar no nosso coração, falar conosco e que nós sejamos transformados e impactados. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Em nenhum momento, Deus, nós chegamos a encontrar momentos, horários, circunstâncias em que nós temos motivos ou razões para duvidar da Tua bondade. No entanto, também é verdade, Deus, que nosso coração pecaminoso, os intentos de Satanás, muitas vezes fazem com que nós deixemos de olhar e enxergar e perceber a Tua bondade. Por isso, tem misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que nesse momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor, e a Tua palavra é a verdade, que o Senhor venha transformar as nossas vidas e que, pelo poder e pela operação do Teu Espírito em nós, o Senhor fale conosco e que em todos os momentos, Deus, cada palavra pronunciada de acordo com a Tua palavra, seja motivo para nós nos regozijarmos na verdade, celebrarmos a verdade e, ao contemplarmos a verdade, Deus, sermos transformados pelo Senhor, pela operação do Teu Espírito em nós. Age, Deus, com graça, ministra nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós nos deparamos com um texto extremamente desesperador. Quando nós lemos esse texto e nós observamos tudo o que ele tem para nos ensinar e falar conosco, mas também para tratar o nosso coração, queridos, nós nos encontramos diante de uma realidade completamente desesperadora. Quando nós pensamos naquela mulher e na sua filhinha, onde é descrito pelo texto, onde ela mesma descreve a sua filhinha como terrivelmente endemoniada. Então nós podemos imaginar ou pensar o quão terrível era aquela situação. Eu sei que a experiência da possessão demoníaca não é uma experiência comum a todos e que talvez nem todo mundo tenha presenciado ou testemunhado algo tão terrível como isso, queridos, mas creia, é algo terrível, horroroso de se ver e que infunde na nossa mente e coração
coisas e pensamentos que nem sempre nós gostaríamos de imaginar, presenciar ou sequer experimentar. Mas a verdade é que o texto bíblico fala não de uma mulher adulta, não de uma mulher grande, já idosa, ou quem sabe de uma mulher que já tenha experimentado coisas na vida que pudessem fazer com que ela estivesse terrivelmente endemoniada, mas o texto fala de uma criança terrivelmente endemoniada. E quando nós pensamos nessa realidade, ainda que a gente não saiba quem é essa criança, ainda que a gente não tenha tido nenhum contato com ela, só de imaginar isso já causa em nós assim uma sensação de desespero, de pavor diante dessa situação. Agora, o texto ele deixa ainda mais sério para nós ao falar a respeito dessa menina como sendo a filha de alguém. E eu jamais gostaria que você pensasse nisso, mas é inevitável que a gente pense nos nossos filhos quando nós lemos um texto como esse. Pensando, que realidade terrível, que situação desesperadora presenciar, ver, experimentar de uma realidade tão terrível assim dentro de casa. Essa era a situação em que aquela mulher se encontrava. Uma mulher que estava completamente abalada, transtornada, e eu diria desesperada. Queridos, quando nós encaramos as situações de desespero na vida, nós nem sempre atribuímos essas situações a realidades espirituais, nós nem sempre atribuímos elas a realidades pecaminosas, porque nem é preciso, você já sabe, você já tem a experiência do que é uma situação desesperadora, pode ter sido um diagnóstico desfavorável, ou então uma situação de desemprego que não se resolve, ou uma situação financeira que não passa, ou então uma briga, um problema de relacionamento que causa angústia, que causa temor, são os prazos que começam a vencer e você se percebe ineficaz ou incapaz de dar conta daqueles prazos, e você sabe que mais dia, menos dia, o desespero bate a porta, e nós nos encontramos numa situação desesperadora. Talvez, é verdade, nenhuma delas tão terrível quanto a desta mulher. Mas o que é curioso aqui nesse texto, queridos, é que Jesus ele está longe de casa. A Bíblia fala que ele estava na região de Tiro e Sidom, e é um dos únicos textos, se não for o único, eu confesso, irmãos, que deveria ter pesquisado isso melhor, mas talvez uma das únicas realidades em que Jesus se retira da sua região para ir para uma região que era completamente pagã, completamente estranha à realidade com a qual ele estava acostumado. Jesus passou uma boa parte da sua vida e do seu ministério nas regiões da Galiléia e da Judéia, e de vez em quando ele estava na Samaria, que era uma região bastante mista, de religiosidade bastante mista, mas que tinha algum conhecimento a respeito do Deus de Israel, de quem o Senhor era e da religião judaica. No entanto, aqui Jesus estava numa região em que a espiritualidade, que a religiosidade era completamente estranha à religião judaica. As pessoas não conheciam os judeus, ou se conheciam, não eram de relacionamento próximo. As pessoas não tinham conhecimento da religião judaica, e se conheciam, era algo bastante distante. No entanto, Jesus chega nessa região, e vindo desta região, Jesus está entrando naquela região, e vindo de lá, vem uma mulher desesperada. E o motivo do seu desespero era bastante óbvio. Num primeiro momento, queridos, nós podemos olhar para as respostas que Jesus dá para esta mulher, e até mesmo aos seus discípulos, como sendo algo bastante ríspido, algo bastante insensível da parte de Cristo, no sentido de que a mulher pede ajuda, e Jesus, o primeiro versículo que fala a respeito disso Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Aquela mulher vinha clamando, desesperada, e Jesus segue o seu caminho,
sem responder àquela mulher. Logo em seguida, os seus discípulos, já incomodados por aquela mulher, pedem para Jesus: Jesus, manda ela embora. E ali a gente não consegue entender se os discípulos entraram naquele ambiente falando assim: olha, Jesus, manda ela embora, porque ninguém aguenta ela gritando atrás de nós, ou então se os discípulos estavam clamando para que Jesus atendesse o pedido daquela mulher, no sentido de: Jesus, resolve o problema dela para que ela vá embora logo de vez e tudo mais, né? A gente não tem como saber pelo texto qual que era a intenção, mas aparentemente eles têm uma fala bastante parecida com a de Jesus: Jesus, manda ela embora, anda logo. Resolve esse problema, ou então despede ela, para que a gente não precise ficar incomodado com o desespero dessa mulher. E aí, queridos, nós temos uma realidade bastante clara a respeito de quem Jesus é. Jesus, ele tem consciência da sua missão, ele tem consciência de quem ele é, ele sabe o que ele veio fazer, e ele diz claramente para ela, para aquela mulher, e diz também para os seus discípulos que a missão dele estava vinculada às ovelhas da casa, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tinha vindo para resgatar os judeus, aqueles a quem o Senhor há muito tempo havia prometido redenção, salvação, e havia prometido que eles voltariam a viver como povo de Deus, e Jesus sabia disso, e por isso ele veio para aquilo, e ele sabia da sua missão, ele tinha o seu propósito muito claro em mente. No entanto, queridos, esse texto e essa palavra de Jesus, ela também serve para nos mostrar algumas coisas, algumas realidades muito profundas e que precisam infundir temor no nosso coração. E eu digo isso, queridos, porque Jesus ele estava numa outra região que não era comum à religião judaica, que não era conhecedora da religião judaica, que não sabia do que se tratava. Jesus passou uma boa parte da sua vida entre aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Jesus passou uma boa parte do seu ministério entre aqueles que deveriam olhar para ele e falar: esse é o filho de Davi, o rei prometido, o Messias que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar. E mesmo assim, Jesus, tanto na Galileia quanto na Judéia, era odiado. Os líderes religiosos falavam mal dele. Os líderes religiosos planejavam matá-lo. Os líderes religiosos, aqueles que conheciam a religião judaica, queriam que Jesus fosse exterminado e que ele saísse da realidade deles. Mas uma mulher, Ciro-fenícia, uma pagã, alguém que não conhecia a religião judaica, chega diante de Jesus, desesperada, olha para ele e reconhece nele o Messias. Percebe que ela chama Jesus por dois nomes quando ela encontra com Jesus. O primeiro deles é Senhor, que podia ser apenas um pronome de tratamento, uma forma de se referir educadamente a alguém. Senhor, a gente faz isso hoje. Quando a gente não conhece alguém, né, se você for mais novo, talvez você chama de tio, né, ô tio, né? Mas se você for um pouco mais velho, você talvez vá dizer: o senhor gostaria, o senhor... É uma forma da gente se referir às pessoas, e aqui não há nenhuma compreensão, pelo menos não de imediato, do pensamento de que aquela mulher estava reconhecendo o senhorio de Cristo. Podia ser apenas um pronome de tratamento educado, uma forma educada da mulher se referir. No entanto, queridos, Senhor não é a única forma como aquela mulher se refere a Jesus. Ela olha para ele e diz: Senhor, filho de Davi.
Ou seja, ela viu em Jesus, ela conhece em Jesus, reconhece em Jesus o Messias prometido, o Redentor, aquele que deveria vir para resgatar todo o povo de Israel e assim constituir uma nova nação, um novo povo, a partir de quem ele era, da sua majestade, da sua realeza, do seu governo, mas também da sua bondade e graça. Ela olha para Jesus e reconhece nele, ele é o filho de Davi. Mas não só isso. O texto caminha e aquela mulher, que não conhecia a religião judaica, mas que reconhecia nele o filho de Davi, o Messias, o Senhor, aquela mulher, ela, diante da negativa de Jesus, ela ainda vai até ele e o adora. Se você der uma olhadinha no versículo 25, essa é a resposta dela à negativa de Jesus. No 24, Jesus fala: eu não fui enviado às ovelhas, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Queridos, aquela mulher identifica Jesus com um título messiânico, quando em Israel, na realidade de onde Jesus vinha, as pessoas não reconheciam ele como Messias. Aquela mulher adora Jesus, quando em Israel as pessoas não adoravam Jesus, mas odiavam-no. E mesmo que Jesus não tenha recebido nenhum reconhecimento, ele tinha um propósito claro da sua missão de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que me chama a atenção, queridos, é que esse texto ele precisa infundir temor no nosso coração, porque aqueles que deveriam reconhecer Jesus não o reconheceram mais. Aquela mulher que não tinha nenhuma possibilidade de reconhecer Jesus, reconheceu Jesus como a resposta para o seu desespero. Primeiro, queridos, isso precisa trazer uma realidade clara à nossa mente, de que Jesus ele não estava apenas dizendo o seu propósito, mas denunciando com essa atitude a incredulidade dos judeus. A incredulidade daqueles que deveriam receber Jesus e que deveriam olhar para Jesus como o Rei Messias, aquele que haveria de vir para resgatá-los. E, queridos, sejamos bem honestos. Essas respostas de Jesus, elas causam estranheza para nós, mas elas estão perfeitamente alinhadas com a sua missão, mas também mostram a incredulidade daqueles que deveriam depositar em Jesus a sua fé para a resolução do seu desespero. A mulher reconheceu que Jesus era o Messias, mesmo diante da negativa inicial de Jesus. A mulher adorou o Senhor, reconhecendo que só Ele podia trazer resposta para o seu desespero. E o desespero dela levou-a a depositar a sua esperança e a sua fé em Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós precisamos tomar uma atitude diante do nosso próprio desespero. Talvez, e assim eu espero, nenhum de nós venha a experimentar uma situação tão terrível quanto esta mulher enfrentou. No entanto, nós bem sabemos o que é o desespero. Diante do desespero, queridos, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Nós precisamos crer que Ele pode sim trazer resposta para esse nosso desespero. Que Ele sim pode, de fato, resolver o motivo do nosso desespero. Enquanto aquela mulher reconhecia Jesus como a resposta do seu desespero, aqueles que deveriam crer em Jesus permaneciam incrédulos. Irmãos, alguns não cristãos procuram todos os domingos as igrejas e o Senhor da igreja. Enquanto isso,
alguns cristãos, quando se percebem em situações desesperadoras, esquecem do Senhor. Viram as costas para quem Jesus é. Irmãos, nós precisamos crer que o Senhor Jesus, pode trazer sim resposta e resolução para o nosso desespero. Mas não apenas isso, queridos, nós precisamos aprender a reconhecer quem Ele é. E ao reconhecermos quem Ele é, o Senhor, o Filho de Davi, o Messias prometido, o Salvador, o Redentor, ao enxergarmos nele como o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos abriga em meio ao temporal, nós precisamos, queridos, adorá-lo. Mesmo quando nós nos encontramos em situações que nos parecem desesperadoras, nós precisamos olhar para Jesus, reconhecer quem Ele é e adorá-lo. Mas também, queridos, nós precisamos aprender que, ao invés de nos afastarmos dele em meio ao desespero, ao contrário, nós devemos correr para ele, como o único que pode nos ajudar. Aquela mulher, ela reconhece a majestade de Cristo, quando o adora dizendo: Senhor, me ajude. É curioso, queridos, que nós nem sempre pensamos na nossa carência, no nosso desespero e no fato de enxergarmos em Jesus a resposta ou a resolução para o nosso desespero como adoração, não é verdade? Mas, queridos, quando todos os nossos recursos estão esgotados e nós olhamos para Jesus falando: só o Senhor pode me ajudar, nós estamos adorando quem Ele é, porque reconhecemos quem Ele é. Que o Senhor nos ajude, queridos, a depositarmos nele a nossa fé e esperança. Que o Senhor nos ajude a adorá-lo, mesmo quando nós nos encontrarmos em situações desesperadoras. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos para que o Senhor venha nos socorrer. Deus, eu tenho convicção de que eu e meus irmãos passamos e passaremos por situações desesperadoras, mas é para o Senhor que nós corremos. Eu sei, Deus, que esse mundo confortável que o Senhor nos dá, às vezes pode nos apresentar muitas soluções aparentes a respeito do nosso desespero, da nossa dor, das nossas angústias. Mas, Deus, nós reafirmamos a nossa fé e convicção de que, se o Senhor não operar, o desespero vai permanecer. Se o Senhor não agir, nós não encontraremos soluções para situações desesperadoras da vida. Por isso, Deus, opera com graça nas nossas vidas, age no nosso coração, para nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e depositarmos toda a nossa fé no Senhor. Age com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós